E era a casa que Márcio cresceu aqui, ele morou com os avós quando criança. Márcio é Márcio Meirelles, que é diretor do Teatro Vila Velha, foi secretário de Cultura na gestão de Wagner. E, enfim, a casa passou muito tempo, depois que eles moraram, passou muito tempo sendo alugada, chegou a ser restaurante, foi produtor, uma série de usos diferentes que foram modificando o espaço. E aí Márcio decide, em 2015, não sei exatamente, 14, transformar isso nesse empreendimento comercial, né, de coworking. Coworking em cima são salas para aluguel, e no meio do processo da obra ele resolveu morar nessa parte anexa, que era uma parte que originalmente era uma parte de serviço, era garagem, era de serviço. A gente a princípio seriam estúdios, seriam salas maiores para aluguel. Para residência artística tinha uma série de ideias que seria um espaço mais amplo para um tipo de aluguel menos sala de escritório, né? A casa foi construída em 59, o projeto de Roma de Lago, e foi a casa dele durante um tempo. E nos últimos anos, antes da reforma, isso foi muitas coisas. Aqui estava bem diferente. Tinha muitas adições, tanto externamente quanto internamente. Esse espaço aqui era recortado, aquilo ali, onde a copa era como se fosse um bar externo, o acesso era pela esquina, enfim, tinha uma série de acréscimos que foram feitos ao longo dos anos, e principalmente aqui na frente, né, tinha um cômodo bem velho que ocupava tudo isso. A casa tinha zero área permeável, não tinha nada de jardim, era toda completamente ocupada o terreno, exceto por aqui, nessa lateral, onde é o jardim de Márcio da frente, hoje, que era uma área tipo de estacionar na frente, mas também tudo pavimentado. Então, as demandas principais de Márcio, do início, foi ele sempre quis muito verde. Foi uma das coisas que ele pediu, assim, que ele queria, era muita planta, ele sempre falava. E aí a questão do programa, né? A ideia era transformar isso aqui nisso que é hoje, que é um misto entre um escritório virtual, coworking e salas para aluguel. E a princípio, como eu falei, não tinha a ideia da casa dele. Então a gente começa o projeto, eu e Patrícia, na verdade. E aí foi essa fase de estudo preliminar, em que a gente basicamente, a partir do cadastro que a gente levantou, entender como é que o programa poderia se distribuir aqui. E aí, a primeira coisa, acho mais importante, foi a localização do acesso, né? De colocar esse acesso de cá para cá por meio, para a gente poder localizar o lado da escada. Essa escada já era a escada mesmo da casa. E aí localizar esse acesso próximo à escada para a gente ter uma área de recepção que pudesse controlar tanto o acesso para aqui para o povo, quanto o acesso lá para cima. A área dos banheiros logo próxima a isso, como essa área de chegada e a área compartilhada aí entre esses dois programas que convivem aqui na casa, né? Então, em termos de programa e funcionalidade, mais ou menos isso. A gente fez o primeiro estudo geral de tudo e fez um orçamento. E aí, na fase de revisão de todo o projeto em função do orçamento, do primeiro orçamento, e para apontar com detalhamento também, que eu chamei Nina e André. E aí o projeto, na verdade, passa por toda uma transformação, porque a contribuição deles é fundamental assim, nesse processo de pensar e repensar tudo. E aí que surge também essa coisa do pergolado. A gente, a princípio, pensava o pergolado em madeira para aqui, mas ficou muito caro. Pesado, enfim. E a solução do VH-Lima, a gente pesquisou muita coisa para ver o que poderia
substituir isso. A solução do VHM foi uma solução que conseguiu, sei lá, diminuir para quase metade do preço e triplicar a área de pergolado, né? A gente fez ele desde lá, e aí ele sai daqui, né, dessa laje nova que a gente fez, ele atravessa toda essa parte, chega e conecta com essa parte da casa. Ele faz isso na casa, ele vira? E na casa ele vira vertical, porque foi uma solução também para resolver essa fachada. No Instagram da gente, a gente fez uma postagem que vocês podem ver o antes e depois de vários ângulos aqui. E aí vocês podem ver como é que era uma fachada super confusa, porque como o Márcio falou, né, foi uma coisa que também foi acrescentada. Aquilo a princípio era só ali a garagem embaixo com um terraço em cima para estender roupa. E era uma fachada bem difícil de resolver, e aí o pergolado ele também termina chegando lá e ajudando a resolver isso. A fachada ela não tinha nenhum caráter assim, forte, do anexo. Então, o pergolado subindo, ele veio na tentativa de unificar, assim, de criar uma identidade visual e dar uma unidade a essa casa. Então o trabalho foi assim, foi muito de... Acho que foi principalmente de ver o que é que a gente ia retirar no começo. Aqui em cima, a gente vai lá, em cima desse vigamento aqui originalmente era um jardim de inverno da casa. Você tinha um acesso por ali, onde está aquela porta, está escrito café, e aqui você tinha um jardim de inverno que ia como jardim até o primeiro pilar, e entre esses dois pilares era como se fosse uma varanda, então tinha um vidro e era uma área, isso era aberto, né? Essa laje que está sobre o pergolado já foi também acréscimo de um uso posterior. Em cima tinha um volume, um puxadinho, que a gente demoliu e transformou num terraço, que a gente vai ver lá em cima. Então, no lugar dessa copa também era um volume super confuso, era um telhado assim, que você olha da casa de frente. Era muito estranho nessa fachada. Então a gente também constrói essa laje porque foi tudo uma tentativa de entender o que era importante manter, mas não no sentido de restaurar a casa como ela era originalmente. A gente não estava tão preocupado com eleger um determinado período da casa e restaurar para essa condição. Fazer conviver esses tempos todos que foram se acumulando ao longo do tempo aqui, nessas texturas que a gente foi escavando e nesses volumes que a gente foi retirando. E aí, com relação ao externo, digamos assim, foi principalmente dar o protagonismo para esse volume que tem aqui em cima, porque é bem forte aqui nesse projeto, né? É essa base que vai aqui no terreno todo, e tem esse volume que ele se desloca para frente e para o lado, e tem esse formato bem icônico, assim, característico, que na frente essa forma, digamos, icônica da casa, nesse signo da casa, que a gente explorou depois na identidade visual também. A marca da casa a partir dessa fachada. Essas janelas, enfim, o verde é o verde também que era dessas janelas, e isso é bem característico. Acho que aqui para a rua e para a própria memória de Márcio foi muito também. Márcio esteve muito junto, trazendo memórias, mas num sentido não só físico, né? É uma planta que ramava por esse gradil, e ele queria esse mesmo jasmim. E aí esse perfume desse jasmim à noite faz parte também da ambiência desse lugar. No dia que a gente sai daqui do escritório, esse perfume, né? Porque aqui a gente tem dois tipos de jasmim. Tem esse jasmim da Índia, que chama, que é esse da folhinha vermelha, e o branquinho, que é uma folhinha mais menor, que é o jasmim que tem cheiro. Então toda essa composição também principalmente essa parte das plantas, teve muito a presença de Márcio, mesmo assim, todos os dias você passava aqui e dava ele na escada, enrolando, cada plantinha dessa no pergolado, e ajudou muito a construir também principalmente essa parte verde daqui.
Mas também na parte do projeto, sempre uma postura de muito respeito, confiança e respeito do entendimento de um lugar de criação, da gente como arquiteto propondo, que às vezes a gente tem essa dificuldade, assim, às vezes tem muito uma coisa que guia acho que a gente que trabalha com criação, acho que um campo mais ampliado, né, que vai de artes visuais e design gráfico, acho que quanto mais funcional a coisa mais se interfere no criativo, assim, no sentido desse lugar mesmo da criação. Eu acho que por Márcio ser artista, trabalhar com criação, ele respeitou muito esse lugar e foi esse processo, enfim, de... Ele contava muitas ideias e ia junto, né? Isso era um processo muito bom, assim. E é uma pessoa corajosa, assim, tanto de peitar um investimento desse, como, por exemplo, o que a gente estava falando, né? Ele, no meio da aula, decidiu morar aqui, a gente já tinha um banheiro pronto, a gente tinha, na verdade, aqui a gente vai ver, a gente tinha masculino, feminino e PNE, e o masculino foi convertido como aquela biblioteca que está para a casa dele, já estava todo pronto, e o pessoal que trabalhava aqui achou uma loucura, porque tipo, tudo, instalação... Você pode converter banheiro a qualquer momento. Tá todas as instalações de esgoto lá, e a parte de água fria era tranquilo, porque era parede, né? O pessoal tirava as paredes, mas divisórias, só não tinha, acho que, vaso instalado. Só não A pia veio para aqui, e lá no feminino vocês vão ver que tem uma pia igual a essa, então essa pia veio para cá, virou jardineira. Mas é isso, esses processos de... Foi tanto um processo de ir descobrindo coisas aqui, como um processo de mudança no próprio programa, né, nesse sentido. Porque quando a gente entrou, a obra estava começando. Então foi aquela loucura de projetar e construir tudo ao mesmo tempo. Teve isso também, porque a casa estava abandonada há um tempo, sem uso, e como não tinha fechamento aqui, nada, não tinha esquadria, já tinha gente morando aqui, e Márcio já estava muito preocupado com isso, assim, de acontecer alguma coisa aqui dentro e tal. E aí a gente meio que começou a obra com um estudo preliminar, começando a construir, demolir e tal, e aí começou Então, a parte de detalhamento mesmo, de projeto executivo, a obra já estava andando há bastante tempo. E aí foi muito também de adaptação, de descobrir coisas aqui, esse acesso era totalmente diferente, a gente descobriu uma vila no meio do caminho, do lugar que a gente queria fazer uma rampa, e aí teve que redesenhar todo o acesso ali. E aí isso... Porque mudou todo o nível, né? Mas esse processo de... Ao mesmo tempo que era muito complicado, muito estressante você ter uma obra, ao mesmo tempo que você está terminando o detalhamento do projeto. E ao mesmo tempo foi interessante porque permitiu a gente experimentar algumas soluções e descobrindo coisas que a casa trazia à medida que a obra ia acontecendo. Teve essas surpresas infelizes que o Daniel falou, que teve coisas que atrapalhavam o projeto inicial, Mas que foram bem mas foram bem resolvidas. resolvidas. Mas também a gente começou a descobrir um caráter escondido assim, da história da casa. E a primeira coisa que a gente descobriu foi esses ladrilhos que tinha nessa parede. Quando a gente começou a pintura e foi começar a lixar a parede, surgiu um ladrilho e a gente pediu para o pintor descascar toda a tinta e descobriu que existia essa grande faixa. E a gente começou a perceber, poxa, existem várias texturas escondidas dentro dessa casa, a memória dela. E o fato de Márcio ter morado aqui também tinha uma memória afetiva muito grande, então a gente resolveu explorar isso. Trazer a memória através dos afetos que existiam na casa e como a gente daria continuidade a esses afetos, mantendo o caráter de lar, de estar dentro de uma casa, mesmo apesar do uso ter se modificado. E no final das contas, Márcio resolveu retornar para cá e continuar a casa dele aqui, tão forte que é essa memória para ele. Então a gente começou assim, o primeiro gesto foi começar a descascar e revelar texturas e materiais existentes na casa que estavam escondidos. Então a gente descascou os pilares,
descascou os ladrilhos e começou também a descascar a tinta, que tinha lá mais acima, que tem umas faixas, e tinha essas tintas antigas e cuidado. E começou a surgir esse contraste, tanto da época modernista, que são aqueles prédios que geralmente é tudo rebocado, tudo branco, para ressaltar os volumes, com as esquadrias de madeira, meio pesadas. E a gente trouxe o contraste tanto através das texturas, que contrastam com o branco das paredes, texturas dos materiais brutos, quanto dos elementos novos em serralheria, pintados de vermelho, que contrastam com o verde das esquadrias antigas. E com isso agregar assim, uma certa... tornar mais interessante a junção dos elementos, não tentar nem copiar, nem trazer de volta, que já existia, mas agregar a memória e assim dar continuidade, como o próprio processo de memória funciona. A gente tem memórias antigas, que a gente tem novas experiências, e as experiências novas modificam as memórias antigas, assim como as memórias antigas se relacionam com o que a gente está experienciando, elas ditam como a gente reage assim, no presente. Não foi nenhuma tentativa de restaurar uma função X, nem uma tentativa de marcar de forma muito didática e assim, o que é novo e o que é antigo, foi mais uma tentativa de fazer sobrepor mesmo, de fazer conviver no espaço vários tempos e texturas através dessas escavações, né? Lá em cima a gente está mais desenvolvida essa questão das faixas, né? Todo o corredor e dentro das salas a gente vai visitar algumas salas lá e vai poder ver. E aí, enfim, essa coisa da serralheria, o pergolado, como eu falei, né? Surge a partir do pergolado. E entra na casa, assim, e a gente entende que ele toma conta de tudo. E a gente no processo entende que isso tem muitos desdobramentos possíveis enfim, a gente desdobra, tem esses elementos lineares, né, do envergalhão que são pergolado, todos os guarda-corpos, o corrimão, esses tirantes da escada, os pilares do próprio pergolado e os puxadores das portas. E aí as esquadrias que a gente usou muito essa chapa, uma chapa de tela expandida e perfis metálicos, enfim, e chapas metálicas. Então foi um trabalho de tentar atravessar também todo o edifício com essa linguagem que marca mais assim a presença dessa nova interferência mais contemporânea do edifício. Mas imagine que isso estava acontecendo com a obra rolando. Então, a gente ia, assim, terminava um detalhe ia ser produzido, já estava fazendo outro detalhe para ser produzido, era uma coisa atrás da outra, para não tentar atrasar o mínimo a outra. E mesmo assim rolava atrasos, porque uma coisa saia errada, tinha que refazer, tinha que ajustar o detalhe. E o tempo todo a gente sempre buscava conhecer os materiais. Foi a primeira vez que a gente usou o vergalhão, nesse sentido. De sentir o material também, decidir o que ia ser usado aonde. Ia ser usado aonde. As proporções do diâmetro do vergalhão são muito importantes por causa da resistência, mas também do tato, quando você vai segurar ele. É um dos poucos contatos que você tem com a casa, onde você pisa e onde você segura a porta, tá bem? Então, assim, em termos de detalhe, a gente fez questão de detalhar isso, porque achava que o caráter da casa vai se expandir até o toque, quando você pega nela. Então era muito, muito importante conhecer os materiais para a gente fosse trabalhar. E como o Márcio falou, acho que principalmente nos elementos de esquadria, portões, é a parte mais difícil pela qualidade da mão de obra disponível para construir e pela própria, né, é uma coisa que funciona e que o peso interfere, todas as engrenagens que vão fazer essa coisa funcionar. É um processo de experimentação, acho que foram três serralheiros diferentes. E aí eram reuniões para a gente decidir os detalhes, sentir, ver qual era a melhor solução. Sempre junto com eles. Assim. Tinha uns protótipos também que eram feitos para a gente aprovar ou não, fazer revisões. Era um processo cadenciado, digamos.
Não foi algo assim de vez que a gente fez de feito, sabe? Eu acho que dessas coisas que a gente falou, tem também a coisa das instalações aparentes, que eu esqueci de falar que isso, na verdade, também foi uma demanda de Márcio. Ele acredita que tudo deveria ser instalação aparente, que ele odeia quebrar parede, não gosta de obra, então para ele não faz sentido isso ser embutido. O que eu oriento que não é mais fácil pra gente, porque a gente tem que desenhar todos os caminhos e todas as vistas. Então, o processo disso foi marcar os pontos, definir um conceito geral de iluminação e marcar os pontos elétricos de tomada. O engenheiro que fez a obra, também isso é importante falar, a obra foi construída pela construtora Farol e eles também desenvolveram os projetos complementares de hidráulica e de elétrica. Então, foi um processo da gente marcar os pontos, eles desenvolverem o projeto, o esboço do projeto, para isso voltar para a gente desenhar, e aí tem até aqui dá para vocês verem os desenhos que a gente desenhou todas as vistas de todas as paredes e como isso se caminhava pelas paredes e pelos tetos. Então, como a gente trouxe essas faixas marcando o desenho das paredes e a gente teria uma instalação aparente, é importante casar uma coisa com a outra. Então a gente teve que desenhar toda a instalação, todos os caminhos que existem pelas paredes foram pensados para criar um desenho tanto interessante quanto não interferir com as E é faixas. hidráulica e elétrica, então isso é mais complicado ainda. E nos velhos tem hidráulica. e aí as próprias faixas também, né? Tipo, a gente tinha uma terceira faixa aqui, que na hora de fazer ela aqui embaixo tinha um buraco maior. Isso, o Márcio não tocou. Não, Márcio tocou, Sério que não tocou. A Até o gente- buraco ele tapava. E aí essa faixa foi suprimida porque a galera não quis comprar um buraco aqui na textura e tudo bem. Mas é isso, mas essas coisas também são um processo de adaptação. Estou falando essas coisas porque o Manuel falou de falar mais sobre processo, né? É porque Da a obra. impressão que eu tenho é que o tempo todo o desenho estava correndo atrás da obra e não o contrário. É a Sim, sensação que sim. vocês têm, assim. Sim. E aí muito processo de adaptação, como a menina começou a falar aqui na escada, o engenheiro fez acho que ele começou no nível de lá, no piso, quando chegou lá ficou um meio degrau no final. Assim. E aí a gente criou esse patamar vermelho para tentar ampliar e criar uma percepção de que tinha acabado a escada e não ficar aquele último degrau todo mundo caro, né? Então esses processos de ir E no final das contas, foi adaptando como esse isso que tipo ressaltou aqui. esse caso. Então, assim, Sim. são coisas que vão acontecendo no meio do caminho, que a gente vai resolvendo e que vão Dando caráter. dando caráter. Mas ao mesmo tempo, a construção ela tem um caráter de uma unidade muito forte, assim, Era né? sempre uma preocupação. E é uma coisa que quando você está na obra correndo atrás disso, é extremamente caótico você juntar e conseguir segurar isso e dar uma identidade, dar uma cara, né? E aí eu vejo que isso, sei lá, como é que foi para vocês isso, assim, chegar nesse consenso, né? Tanto da questão do mobiliário, da iluminação, da programação visual também, né? Eu acho que é interessante também tentar sentir como é que foi esse processo no decorrer dessa obra, né? Que eu acho que é super difícil ter esse controle. Você fala do consenso entre a gente. Ou então, não sei, uma coisa de Ele construiu coisas e a gente não acompanhava. dentro dessa correria, dessa dinâmica, vocês Foi esse conseguiram processo amarrar isso. mesmo de estar correndo e tentando ao máximo manter essa... Sim. A gente tinha Mas também, em alguns momentos, se desapegando, algumas coisas que não ficaram bem executadas, e entendendo que faz parte do processo, coisas que ficaram incompletas, a gente não chegou a mobiliar todo como né, a varanda ainda não tem móveis, alguns móveis, esses móveis foram comprados pelos tudo isso foi reaproveitado, então também entendendo que é um processo, eu acho, que a gente faz uma espacialidade, um suporte para o que vai ser habitado aqui. A gente chegou a desenhar um mobiliário só das mesas, mas entendendo que coisas também se agregam ao espaço ao longo do tempo. Isso é a vida também do edifício, né? Na hora que ele anda sozinho. Mas Você ganha deixa da ele- própria. E aí pra gente que trabalha aqui, no caso nós três, também convivendo com isso, vendo essas transformações acontecerem, vendo o que é que funciona, o que é que não funciona. Porque aí só para
pontuar também essa parte do design gráfico, a gente também desdobrou no desenvolvimento da identidade visual do negócio e toda a sinalização também, né? Essas placas, a logo, a fachada aqui dentro. E aí... O projeto de identidade visual ele foi muito inspirado na própria arquitetura da casa, né? Então, toda a papelaria que a gente desenvolveu, da própria marca e da sinalização, ela se inspirou muito nesses elementos do gargalhão, a marca, né? Essas coisas retorcidas. Então, esse letreiro, esse lettering criado, foi muito inspirado por esse gargalhão. E na papelaria a gente tinha muitos rebatimentos dessas texturas que foram descobertas, né? O ladrilho, a própria vegetação, esse gradil aqui também foi utilizado. Então muitas dessas coisas a gente aproveitou para dar vida a essa papelaria, também a própria cor que essas texturas traziam, né, para a gente. A oportunidade de reforçar as escolhas na arquitetura, de entender isso como identidade e trazer o projeto gráfico, né, para o que era o conjunto final, para a rua, como marca. E também de comunicação, de comunicar esse caráter das texturas e dessas ambiências que você pode viver aqui se você vier trabalhar aqui. Tem muita essa ideia de que o espaço de coworking ele busca uma representativa de ser um lugar que você se sente em casa e que tem uma ambiência diferente de um espaço, digamos, corporativo convencional, né? Então, na comunicação, a gente quis trazer também essa coisa um pouco mais idosa dessas texturas da casa. E aí, também, dentro dessa lógica que o Fábio estava falando, a estética do gargalhão, que surge a logo, mas ela também se refere a esse desenho da fachada, que acho que a gente, quando for dar uma volta lá fora, a gente vê. Que acho que assim, é muito icônico e característico desse prédio aqui. E aí isso também se desdobrou na sinalização, com diálogo também com essa coisa das faixas, o uso da mesma fórmica que a gente estava usando no mobiliário, para também a gente não ficar variando muito esses tons e ter uma unidade, né, entre o que está no mobiliário e o que está como elemento de sinalização. E eu acho que é isso. Eu acho que também essa coerência a gente procurou mesmo pela cor. Essa coisa do vermelho, ele está na identidade, está em vários elementos, nessa cortiça que a gente colocou aqui, na fórmica que a gente usa em alguns mobiliários. Acho que também isso ajuda, também se rebate no cementário que a gente usa em alguns lugares com pochadez para colorir e chegar nessa tonalidade. Isso foi se rebatendo nesses elementos e acho que vai também desenhando essa coerência, apesar das diferenças. Né? E, assim, notando um pouco, a coerência também está presente assim, no dia a dia da obra. Porque não adianta nada você ter o desenho, ficar tentando desenhar para correr atrás da obra, e quando você entrega o desenho para quem vai executar, a pessoa não consegue entender. Então, a gente praticamente, cada desenho que a gente fazia, a gente reunia com o engenheiro para explicar com o engenheiro. E o engenheiro de sala de obra, que era um cara super dedicado a gente fazia 6 testes de coloração para a gente escolher o verde, o vermelho, ele fazia as plaquinhas para a gente escolher. Então, a gente também teve esse tempo de experimentar e poder escolher que tom a gente queria. Sim. Porque assim, eu sinto que o rigor dos materiais que a gente vê aqui não são fáceis de você conseguir isso, né? Parece que está tudo muito fácil aqui, mas eu acho que vocês conseguiram eleger materiais interessantes e conseguir uma equipe que executasse ele de fato. Porque a gente ficou no pé. Isso. É importante dizer que o engenheiro comprou a ideia. Ele ficou do lado de vocês, né? É um engenheiro jovem também. Muita parceria do engenheiro, parceria do pessoal da obra, do serraneiro, Parceria do pedreiro. cliente, assim. Sim. Toda essa parceria